Bom dia com Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre em nossos corações. Meditar hoje no que está escrito em Jeremias, capítulo 35. A obediência dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia de hoje. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas obras e boas ações, e não sigais a outros deuses para servir. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou. Mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Aleluia!
Nós lemos dos versículos 1 ao verso 19. E essa palavra é muito interessante, porque os recabitas, mesmo sendo um povo que não fazia parte do povo de Deus, mas habitava entre eles, por serem nômades, eles estavam sempre em vários lugares e terminaram a chegar lá em Jerusalém e habitar ali com aquele povo de Jerusalém. E Deus, nesse momento, toma o exemplo desta família, o exemplo deste povo, de obediência a seu pai. A família do seu pai, aos recabitas, o Recabe, que era o pai original deles. E a obediência severa que eles tinham ao mandamento que os seus pais lhes deram, de nunca porem vinho em sua boca, nem ele nem suas famílias. E assim, até aquele momento, eles cumpriam este mandamento. E aqui o Senhor faz uma tentativa, o Senhor, ele prova aquele povo dentro da sua própria casa. Ele manda Jeremias tentá-lo ali dentro da sua casa. Jeremias leva ele ao templo e na sala, dentro do templo, põe vinho nas taças e manda que eles bebam vinho. E eu vejo aqui algo muito interessante, que aquele povo que ele chamou até ali, eles foram provados dentro da própria casa de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem que vigiar, porque às vezes dentro da casa de Deus se levantam, pode Deus permitir se levantar uma prova para o Senhor provar a nossa obediência. Se nós estamos obedecendo ao homem ou se estamos obedecendo exclusivamente a Deus, no simbolismo dos pais desse povo. E Deus, depois que eles negam beber e falam por quê, a obediência, porque Deus já sabia que eles tinham essa obediência, assim também como o povo sabia, mas Deus fez a prova de que realmente, mesmo estando dentro da casa dele, mesmo sendo orientados a beber por um profeta, eles permanecem fiéis ao mandamento e à obediência a seus pais. Então aqui a gente percebe que obedecer está acima de tudo, principalmente obedecer a Deus. E vigiemos para que não possamos perder a obediência àquilo que Deus nos deu para agradar a homens, porque sendo Jeremias profeta e estando eles na casa de Deus, eles poderiam pensar assim: Jeremias é maior do que o nosso pai e nós estamos na casa do Senhor. Então eles poderiam imaginar que deveriam sim quebrar o juramento de obediência com seus antepassados e passar a obedecer naquele momento, beber aquelas taças de vinho. Porém, eles permaneceram obedientes ao mandamento de seus pais. E isso se tornou para eles algo muito importante em sua família, em seu povo, porque eles serviram de exemplo que Deus mandou que Jeremias levasse o exemplo desse povo, que não era povo dele, mas que obedecia severamente, radicalmente aos seus antepassados. E o Senhor fala que o seu povo, mesmo tendo Deus mandado todo o tempo os profetas enviados por ele, aquele povo, principalmente Jeremias, a estar ali falando da desobediência daquele povo,
e o povo não deu ouvido. Então, eles aqui no verso 17, o Senhor fala assim para que Jeremias fale para aquele povo. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e eles não me responderam. Porém, no verso 18, e a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assim permaneça na minha face todos os dias. Que bênção é a obediência. Que bênção é se estabelecer na obediência. E aqui no fato de comparação, aquele pai recabita, aquele pai Jonadab, que era o filho de Recabe, que continuou a trazer os mandamentos, e aquele povo naquele momento continuava a obedecer, Deus, nesse momento, o comparam o povo ao povo de Israel, ao povo de Judá, e compara aquele pai, que é referência, como ele próprio, que pedia que aquele povo lhe obedecesse, que pedia que aquele povo voltasse a obedecê-lo, e eles não ouviram a sua voz. Então, por isso, ele exalta aqui a família dos recabitas, o povo dos recabitas, e lhes dão uma promessa, dizendo que nunca faltará varão que assista perante a minha face todos os dias. Então, apesar de ser um povo que era nômade, que vivia de terras em terras, de lugares em lugares, não se contaminavam com a idolatria e com as coisas daquele povo, porém seguia fielmente o mandado do Senhor, a obediência a seus pais, e isso serviu de lição para o povo de Israel. Então é necessário nós obedecermos a Deus acima de todas as coisas. Termos a consciência de que muitas vezes pessoas são tentadas por Deus no sentido de provar, no sentido de ser provadas para que permaneçam fiéis. E vai chegar situações em que, se você realmente não vigiar, pessoas que você admira, que considera um homem de Deus, e estando ainda assim na casa de Deus, você pode cair e retirar sua obediência ao Senhor para dar ouvidos àquela pessoa, por confiar de que é Deus. É necessário pedirmos ao Senhor discernimento para nos mantermos fiéis ao Senhor em todo o tempo das nossas vidas, como este povo, os recabitas. Então, que Deus nos abençoe e que possamos tomar a lição de obediência dos recabitas, que passou por todas aquelas gerações, até aquele momento, sendo obedientes aos mandamentos de seus pais, e que possamos passar pela nossa vida em obediência ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.